Olá, hoje eu vou falar sobre um tema que é a zona de intensidade de treinamento. Mais especificamente, eu vou responder uma dúvida relacionada à zona 2. É muito comum os pacientes hoje eles lerem, até mesmo ouvir uma série de pessoas falando em relação aos benefícios da zona 2 de treinamento. Então acaba que essa dúvida é uma dúvida bastante frequente. Vamos lá, então eu vou responder essa pergunta aqui, ó. O que é o treino em zona 2? Vamos começar pela definição. O treino em zona 2, ele é um tipo de exercício aeróbico realizado em intensidade moderada. No entanto, essa intensidade moderada vai depender do preparo físico da pessoa, tá bem? Onde o corpo utiliza principalmente a gordura como fonte de energia. Isso é bem interessante, né? Se a gente pensar numa pessoa que está buscando uma perda de peso ou até mesmo uma melhora do preparo físico, normalmente a gente faz essa diferenciação nos treinamentos. Vamos pensar num treinamento semanal. Então vai montar ali um treino semanal de 5 dias, por exemplo. Então, normalmente, educador físico, preparador físico ou fisiologista, por exemplo, ele vai colocar um treino de zona 2 para poder pensar numa melhora desse preparo físico. Em relação às zonas, basicamente a gente tem a zona 1, a zona 2, a zona 3, a zona 4 e a zona 5. Essas zonas, elas vão ser definidas basicamente de acordo com a frequência cardíaca. Existem outros parâmetros também para a gente avaliar isso, tá? Mas se a gente for de forma um pouco mais simples, né, a gente acaba utilizando a frequência cardíaca máxima para poder fazer essa definição das zonas de treinamento, tá? Então, o que a gente considera em relação à zona 2? A zona 2 geralmente corresponde a 60% até 70% da frequência cardíaca máxima. Aí, aqui realmente é uma dificuldade, porque se a gente for fazer de forma simples, a gente consegue definir a frequência cardíaca máxima, no entanto, a gente não vai definir dessa forma simples, de forma mais fidedigna, tá? Se a gente quiser de fato, né, se a pessoa precisa fazer esse controle da frequência cardíaca de fato, ou é um atleta, aí de fato tem que fazer diferentes exames. Algumas vezes um exame de controle de sangue para a gente verificar alguns parâmetros e até mesmo a ergospirometria, que é um teste físico. Então, se a gente for fazer de forma mais simples, vamos pensar aí onde a grande maioria das pessoas tem acesso e acaba utilizando um cálculo para poder definir a frequência cardíaca máxima. Vou colocar aqui para vocês, ó. Então, o cálculo seria a frequência cardíaca máxima igual a 220 menos a idade. Vamos pegar aqui uma pessoa de 20 anos de idade. Então, a frequência cardíaca máxima dessa pessoa de 20 anos de idade seria 200. Então, o Z2 desse paciente, lembra que ele é entre 60% e 70%, a gente consegue definir bem aqui. Então, a frequência cardíaca em Z2 seria numa frequência cardíaca entre 120 e 140 batimentos por minuto. Lembrando, vou deixar isso aqui para vocês também, para a gente não esquecer disso. Esse cálculo, que é um cálculo bastante simplista, né, é algo que ajuda, no entanto, não dá para a gente considerar isso para todas as pessoas. Ele não substitui o teste direto. A forma mais precisa de determinar a frequência cardíaca máxima, sem dúvida nenhuma, é a partir do teste ergométrico cardiopulmonar máximo, quando clinicamente indicado e seguro, tá? Então, deixa essa observação. Em relação aos benefícios, aqui realmente é algo bem interessante. Isso aqui é um consenso dentro da fisiologia, dentro da medicina do esporte. A gente acaba lendo livros, né, os livros textos, e isso aparece de fato bastante. Em relação aos benefícios da zona 2 de treinamento. Aumento da capacidade mitocondrial. Imagina que a mitocôndria é a nossa organela citoplasmática responsável pela produção de energia. Melhora da oxidação de gordura, ou seja, o fato de ter essa melhora da oxidação de gordura ajuda não só na perda de peso, mas na manutenção do peso também. E a questão da redução da resistência à insulina, que é de fato extremamente importante, que vai agir de forma preventiva, não só para o desenvolvimento de uma doença tal como diabetes, mas também para doenças cardiovasculares. Na prática, o ritmo confortável, quando a pessoa está fazendo ali uma atividade, ela consegue conversar, ela estando andando de bicicleta ou estando fazendo uma corrida,
normalmente a gente considera que essa pessoa está em zona 2, mas é ainda uma forma indireta, ainda mais indireta até mesmo do que o cálculo, mas é uma forma também da gente poder pensar se a gente está em zona 2 ou não na prática, ali do dia a dia do treinamento. Então, quando a pessoa consegue conversar, pensando numa caminhada rápida, numa corrida leve, num pedal, né, na bicicleta de forma leve. E eu treino base aí para melhorar o metabolismo, a saúde a longo prazo. Então, esse treinamento de zona 2, de fato, ele é muito interessante. Que nem eu falei para vocês, não é tão fácil a gente fazer essa diferenciação de forma muito fidedigna, mas na prática, se você está fazendo ali uma caminhada rápida, uma corrida, uma bike, está conseguindo conversar, não está ofegante, consegue conversar, entender o que a pessoa está falando. Normalmente a gente fala que nesse momento a pessoa está confortável, está num ritmo moderado e está em zona 2, tá legal? Então, sem dúvida nenhuma, tem muitos benefícios no treinamento de zona 2, além dos benefícios da atividade física.